E hoje o nosso tema é reedificando uma vida em ruínas. Baseado no livro de Neemias, nós vamos pensar em princípios que servem para reedificarmos o que quer que precisemos reedificar nas nossas vidas. Então eu te convido para abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versos de 1 a 3. Neemias 1, de 1 a 3. Nós vamos ler todos a uma só voz esses versículos. E eu já te sugiro e instruo que você mantenha a sua Bíblia aberta, que mantenha aberta no livro de Neemias, porque nós vamos passear pelo livro de Neemias nessa noite, pensando nesse tema: os passos para reedificarmos uma vida em ruínas, ou o que quer que seja que esteja arruinado na nossa vida. Neemias tem aí passos interessantes para que a gente siga. Vamos todos juntos, Neemias 1, de 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Hagalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Jerusalém já não existe, foi destruída. Eu me lembrei dessa palavra porque esses dias atrás a gente ficou muito impactado, vendo pessoas que vão ter que começar tudo de novo. Está tudo em ruínas. Algumas ruas da cidade onde eu morei, lá de Nova Era, parece uma praça de guerra, parece alguma coisa assim lá do Oriente Médio. Depois que o rio baixou, a rua, só aquela sujeira, aquelas casas que foram destruídas, e é recomeçar. É recomeçar. Em cidades onde a gente já passou, onde a gente conhece pessoas que são queridas nossas, também é recomeçar. Gente muito próxima da gente perdeu tudo. É recomeçar. E não deu tempo de tirar nada, porque foi tão rápido, e a água subiu, e de repente, tudo. E quando a gente tem que recomeçar, o que faz? Recomeçar a vida outra vez. Recomeçar financeiramente, recomeçar na família. Tem muita vida em ruínas. E às vezes você pensa que uma vida em ruínas seria só como a vida de Jó, que de fato ficou em ruínas, né? Ele ficou em ruínas material, fisicamente, né? Em termos de saúde, ele foi para o monturo. Mas há muitas vidas que precisam ser reconstruídas, reedificadas, porque desmoronou psicologicamente, desmoronou financeiramente, desmoronou de tantas maneiras, em termos de relacionamentos, às vezes desmorona. E aí é hora de você fazer alguma coisa. E o que fazer? O que fazer? E o contexto aqui é o seguinte: o povo de Israel tinha desobedecido muito a Deus. Deus tinha avisado muitas vezes: se vocês me servirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês me abandonarem, eu os espalharei, eu os dispersarei, e de fato vocês vão sofrer as consequências. E o povo de Israel foi declinando espiritualmente, moralmente, até que o Senhor Deus se cansou de tudo aquilo, se cansou de vê-los na idolatria, buscando deuses que nada são. E então o Senhor os deixa declinar. Os dois reinos, o primeiro reino se divide, depois os dois reinos vão declinando, declina o reino do norte, acaba, é conquistado. Dura um pouco mais o reino do sul, mas é conquistado também. Jerusalém é destruída,
Os israelitas são levados para o exílio, fica lá uma turma, sem muita importância, sem muita relevância, alguns que não ofereceriam nenhum perigo, nada, e alguns que se renderam aos dominadores. Mas Jerusalém está em ruínas, as portas queimadas a fogo, os muros derribados, o templo destruído, está tudo no chão. E agora? Como começar de novo? Quando Neemias recebe essa notícia, seu coração se entristece profundamente, mas agora é hora de reconstruir. E muitas vezes a gente olha para dadas circunstâncias da nossa vida e fala: Senhor, me ajuda, agora é hora de recomeçar. Eu vou recomeçar em outro lugar, eu vou recomeçar de outra maneira, eu vou recomeçar aqui mesmo, porque a gente sente que tem que ser assim. Mas quais os passos para isso tudo? Quais os passos para se reedificar uma vida arruinada, uma vida que de fato precisa de um renovo, de uma transformação no Senhor? Primeiro passo, o primeiro, nos diz o seguinte: que nós devemos nos arrepender. O primeiro passo é arrepender-se sinceramente e quebrantar-se ante o Senhor. Então nós vamos ler do verso 4 até o verso de número 9, e você vai ver como Neemias se comportou. Ele recebe essa informação, ele se entristece profundamente, mas ele sabe que precisa recomeçar. Então ele se arrepende sinceramente pelo povo todo. Não era culpa dele, mas ele se sente responsável e ele se quebranta ante o Senhor. E olha o que diz o texto, partindo do verso 4 do capítulo 1: Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aquele que te ama, com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ele não ficou buscando culpados para a ruína. Ele não ficou dizendo diante do Senhor: Senhor, eu quero reedificar, mas a culpa é dos outros, Senhor, só me usa para reedificar, porque a culpa é dos outros. Não, ele sabia que Israel tinha sido idólatra, ele sabia que Israel tinha sido desobediente, ele sabia que Israel tinha voltado as costas para o Senhor. Então ele se arrependeu sinceramente e ele se quebrantou em nome do seu povo. Perdoa o teu povo e perdoa a mim, teu servo. Ele se coloca junto com eles. Não é a nossa tendência. A nossa tendência é: a culpa é do outro. A tendência natural do homem é: o seu problema é seu e o meu problema é seu. Essa é a tendência egoísta do homem. Mas ao invés de ficar procurando culpados, ao invés de tentar se esquivar, na verdade Neemias sabia onde estava o problema. Ele conhecia a palavra, ele conhecia as promessas. Ele se arrepende e ele se quebranta e ele se confessa diante do Senhor. Ele confessa em seu nome e em nome do povo. Ele faz confissão comunitária e ele de fato se derrama diante do Senhor. Ele jejua por dias, ele ora dia e noite. Assim se começa uma reconstrução na vida de um servo de Deus.
com quebrantamento, arrependimento, contrição, sem ficar procurando culpados. A culpa é do outro, a culpa é sempre do outro. Isso se chama síndrome de Adão. Adão pôs a culpa em Eva, Eva pôs a culpa no diabo, e até hoje, quando você confronta, chega num ponto que a culpa é do diabo. A culpa sempre vai terminar no diabo. Não. Quando a gente se propõe a reconstruir alguma coisa, então a base é isso aqui: o arrependimento, a contrição, a oração, o derramar-se diante do Senhor, o quebrantar-se diante do Senhor. É assim que se começa. Eu vou reconstruir a minha casa, é assim que eu começo. Eu quero reconstruir minha família, quero começar do zero, quero começar de novo, quero zerar esse negócio para começar. Arrependimento, contrição, jejum, oração, quebrantamento diante do Senhor, para que Ele ouça o nosso clamor. E aí a gente começa de novo em nome de Jesus. Eu vou recomeçar um relacionamento, eu vou recomeçar a vida da igreja, o que quer que seja. Eu vou reconstruir um relacionamento de pai e filho. Primeira coisa é isso: quebrantamento, derramamento diante do Senhor. E a segunda coisa é que o quebrantamento deve poder ser notado. Segunda coisa, para que fique notório, a gente quer reconstruir, a gente quer refazer, é que o quebrantamento deve e pode ser notado. E então, quando a gente vai ao capítulo 2, no verso 2, nós lemos o seguinte: o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Neemias estava muito desejoso de reconstruir Jerusalém. É isso que ele pedia ao Senhor todos os dias. Que Jerusalém era a corda do coração do judeu. Jerusalém era a cidade de Deus. Jerusalém era a casa de Deus. Ele queria reconstruir, ele orou por isso. E agora, o seu quebrantamento, ele podia ser notado pelo rei. E lembra, ele era copeiro do rei. Está lá no começo do capítulo 1, no verso 1, né? E ele era copeiro do rei. Na verdade, fica mais claro no fim do capítulo. Qual é a coisa importante de saber que ele é copeiro do rei? É que ele provava o alimento antes que o rei provasse. Se ele estava triste, se ele estava doente, podia bem ser que fosse porque alguém tentou envenenar o rei. Se não era isso, então o rei sabia. Sua tristeza é do coração. E é importante isso mesmo. Às vezes a gente quer reconstruir, a gente está quebrantado, mas ninguém nota isso. Você está quebrantado? Estou muito. Você está arrependido? Estou muito. Você quer reconstruir? Eu quero muito. Mas ninguém nota. As pessoas, hoje em dia, a gente cria uma casca, né, de super-homem, de super-crente, de super-pastor, de super-ser humano, que não existe, é mentira. Se eu estou triste, qual o problema de as pessoas saberem que eu estou triste? O problema é que ninguém quer saber disso. O problema é que ninguém quer saber disso. A Giane me acusa desse negócio, de ser muito transparente às vezes. Estou aborrecido, eu estou aborrecido. Fico rindo, não. Tudo bem, tudo bem. Nossa, fica na cara horrível. Mas eu estou triste, eu estou aborrecido. Por que eu tenho que virar para as pessoas e falar: tudo bem, tudo bem, tudo bem, né? Porque as pessoas... Aí não é ela não, eu que estou conjecturando aqui. Você pode dizer assim: é porque as pessoas não têm nada com isso, elas não precisam saber disso, elas não precisam talvez se incomodar com isso se não quiserem, mas eu preciso externar às vezes que eu estou triste. Você também, às vezes é aquela capa, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Está moído por dentro, tá tudo bem. Não tá. Dá vontade de gritar que não tá, mas você não tem coragem. Por quê? Porque ninguém tem nada com isso. Puxa vida, que pena, né? Que pena que as pessoas perguntam para a gente só por educação como você está. E que pena que a gente só por educação diz assim: tá tudo bem. Porque se por acaso eu resolver contar como está, se eu não estiver bem, a pessoa: para que eu perguntei? Só perguntei por educação. Então vai uma dica: se você não quer saber como está outra pessoa, não pergunta. Porque quando você pergunta, você está dando a ela o direito de saber como está. E ela pode querer desabafar com você. Então esteja pronto para isso. Neemias era transparente. Esse negócio estava machucando ele. E isso ficou público, isso ficou notório.
nosso quebrantamento deve poder ser notado, porque assim, inclusive, Deus providencia aqueles que vão nos apoiar, apoiadores. Se eu nunca tenho um problema, se eu nunca compartilho um problema, se ninguém nunca sabe do meu problema, quem vai adivinhar que eu tenho problema? De vez em quando eu conto isso. Minha irmã que chegou um dia na porta da igreja e falou: pastor, eu estive doente e o senhor não me visitou. Mas irmã, a senhora esteve na igreja domingo passado. Mas eu passei mal durante a semana. Eu falei: minha irmã, a senhora tinha que ter me falado, sabe por quê? A senhora é crente que só vem no culto de domingo à noite. A senhora está voltando hoje, se a senhora não me fala que adoeceu, eu nem sabia. Porque a senhora só vem mesmo no culto de domingo à noite. Mas quando a senhora estiver doente, pode me comunicar. Nós vamos lá, vamos orar para a senhora. De repente, dependendo da necessidade, a gente até leva um remedinho. Se a gente quer ajudadores, se a gente quer apoiadores, se a gente sente carência, a gente tem que ser transparente. Neemias foi. Terceiro ponto, terceiro princípio para se reconstruir uma vida em ruínas. Porque antes até de entrar no terceiro, falando sobre essa transparência, como que as pessoas vão: ninguém conhece o meu sofrimento. Gente, também não é para ir lá desabafar no Facebook não, viu? Rede social, Facebook não é analista, tá? Facebook não é lugar de desabafar. Desabafa no trono da graça do Senhor. Se isso não resolveu ainda, procura um irmão crente abençoado, né? Você desabafar com ele, pedir conselho, pedir oração, procura o seu pastor. Mas rede social, não vai expor sua vida, seu coração em rede social, não. Lá as pessoas são cruéis. Tem muita gente que não tem um pingo de vínculo com você. Vai comentar embaixo que vai te ferir mais. Não exponha a sua vida nas redes sociais. Mas quando a gente vê cada coisa: hoje eu estou triste. Por quê? Não. Mas seja transparente com aqueles que você sabe que, né? E diante daqueles que sabe, vão te abençoar, vão te ajudar. Tá? E Neemias foi transparente onde ele precisava ser, diante do rei, aquele que de fato podia ajudá-lo na reconstrução de Jerusalém. Terceiro ponto: deve haver disposição para o trabalho de reconstrução. Porque tem gente que quer reconstruir as coisas, mas quer que caia do céu. Capítulo 2, verso 5, diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ele queria reedificar, e ele assumiu a responsabilidade de fazê-lo. Eu vou fazer. Tem que haver disposição para o trabalho de reconstrução. Tem gente que senta e fica: Senhor, refaz, Senhor, reconstrói. O Senhor reconstrói, vai lá também. O Senhor é poderoso para operar um milagre, e Ele opera naquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer, Ele está te dizendo: vai lá, meu filho, vai lá, vamos lá. O Senhor reconstrói meu casamento, então vai lá e pede, e faz a sua parte também. Converse com o seu cônjuge, fala com ele, compartilhe com ele, compartilhe as dores, compartilhe as alegrias, ouve ele também. Vamos. Mas não, o Senhor reconstrói, mas você não vai lá, você não dá o primeiro passo. Tem que haver disposição para o trabalho. O que quer que você vai reconstruir, tem que ter disposição para você fazer isso. Neemias queria muito reconstruir Jerusalém, a cidade de Deus, e ele disse: rei, se o Senhor deixar, eu vou reconstruir a cidade. Eu vou reconstruir a cidade dos sepulcros dos meus antepassados, do meu pai. Eu vou reconstruir essa cidade que é tão importante para nós. Dispõe-se também, Senhor, eu estou ouvindo essa palavra e ela está me impactando. Eu vou reconstruir o que quer que Deus tenha tocado no seu coração agora. Mas vai. É o que? Sua vida financeira? Mas dispõe-se, Senhor, me ajuda nisso. Aquelas coisas que você vê na televisão, aquilo não existe não. Aquela história do sujeito pegar uma toalhinha ungida, passar no caixa eletrônico e a dívida dele ter desaparecido, isso não existe não. Deus não é conivente com o meu descontrole financeiro não, mas Ele vai me abençoar para eu me controlar, se eu me dispuser. Isso é só um exemplo. A gente pode aplicar isso para muitas áreas da vida. Senhor, diz para minha mulher que eu a amo, para a gente reconstruir esse casamento. Mas você não vai lá e fala, ela vai adivinhar como.
Está parecendo o sujeito que com 50 anos de casado perguntaram para a mulher dele: o que a senhora gostaria que o seu marido desse de presente para a senhora hoje? Ela: nada, só queria que ele me dissesse assim que me ama. Ele nunca falou. Eu falei que te amo sim, mulher. No dia que nós casamos eu falei, não mudei de ideia. Eu vou falar de novo, né? Está valendo. Mas não é assim. Não é assim. Você ainda ama, fala para ela. Quer reconstruir seu casamento? Toma os passos que você sabe que tem que tomar. É financeiro? Então você sabe qual que é o princípio. É gastar menos do que ganha, né? E o Senhor vai te abençoar nisso. Ele vai suprir naquela necessidade, né? Ele vai te dar a iluminação necessária. Mas tem que fazer a sua parte. Disponha-se para o trabalho. Neemias se dispôs. Se ele tivesse ficado sentado lá na cidadela de Suzã, falando: Senhor, reconstrói o muro, Senhor. Agora, Senhor, manda o anjo colocar mais pedra naquele muro. A cidade já está destruída. Não, ele falou: rei, deixa eu ir. E contando com a graça do Senhor, deixa eu ir, porque eu vou reconstruir aquilo lá. Fale isso para Deus: Senhor, deixa eu ir para reconstruir, e me abençoa nisso. Disponha-se para o trabalho. Quarto ponto: deve-se avaliar o tamanho da obra e ajuntar ajudadores, se é esse o caso. Bom, então vamos lá. Neemias 2,17 diz assim: então eu lhes disse. Aqui ele já está em Jerusalém, e ele já está ali rodando a cidade, avaliando tudo. Aí ele se reúne com os homens da cidade, e o contexto é esse. Então o versículo diz assim: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vamos deixar de ser vergonha. Ele analisou e falou: nós somos uma vergonha agora. Ele analisou o tamanho da obra. Nós temos que fazer uma obra grande porque nós somos uma vergonha. Nossa cidade não tem muros, nossa cidade não tem portas, nossa cidade não tem nada. Vamos reedificar para deixar de ser vergonha, opróbrio, miséria. Eu não consigo sozinho. Vamos. Na verdade, ninguém de nós faz nada sozinho. Ninguém. As primeiras frases que a gente aprende na escola em geografia é: ninguém é uma ilha, para nos dar a noção de sociologia. Ninguém é uma ilha. A gente precisa dos outros. Em qualquer área da vida, espiritualmente, a gente precisa de amigos de oração, de parceiros de espiritualidade, para compartilhar com eles. No casamento, a gente precisa de conselheiros, de ajudadores. No trabalho, a gente precisa de cooperadores junto com a gente. Na igreja, a gente precisa. Ninguém faz nada sozinha. Não depõe toda a sua esperança no pastor. Ele é um líder, mas a gente precisa uns dos outros. Grande obra nós precisamos fazer, e nós não podemos parar, e temos que avaliar o tamanho da obra e juntar ajudadores. Tem coisa que a gente não consegue sozinho, e tem ajuda que é tão simples, né? Olha, eu preciso restaurar um relacionamento, você me ajuda? O que eu tenho que fazer? Nada, só fica lá do meu lado. Às vezes a ajuda nem é tão pesada, tão difícil assim. Nada não, só fica ali do meu lado. Avalie o tamanho daquilo que você tem que fazer. Pede o Espírito Santo para te mostrar. Você está ouvindo, ele está falando: olha, essa área da sua vida aqui está precisando de reconstrução. Isso aqui está arruinado. Avalie o tamanho da obra. Se necessário, ajudadores, pastor, presbíteros, irmãos de oração, conselheiros, gente que está amadurecida, gente que já tem experiência na área para te ajudar. Talvez alguém que tenha passado por aquilo que você passou e venceu. Não vai procurar alguém que foi mal sucedido, não. Me dá um conselho, né? Não, procura alguém que de fato foi bem sucedido, então. E Deus vai usar essa pessoa na sua vida. Deus vai usar essa pessoa na sua vida. O quinto passo: você deve estar ciente de que as forças do maligno se oporão a você. É isso mesmo. Quando você resolve reconstruir algo muito especial na sua vida, o diabo vai se opor a você. Você quer reconstruir sua família? O diabo vai se opor.
Você quer reconstruir sua espiritualidade? O diabo vai se opor. Você quer se reerguer enquanto pessoa dentro da sociedade, porque de repente você ficou com um nome ruim, e agora você quer se reerguer? O diabo vai se opor. E vai usar pessoas para isso. Mas, muitas vezes, né? Mas não pense que é pessoal. Lembra do que o apóstolo Paulo nos ensinou: nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra o diabo e seus anjos. Muitas vezes ele usa pessoas, mas aquelas pessoas são só instrumentos. Não as odeie por isso. Lembra que a nossa luta é contra uma força maior. Bom, então, lembre-se então, esteja ciente de que as forças do maligno se oporão a você. Neemias 2,19 diz assim: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam que ele estava reconstruindo Jerusalém, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O que vocês estão fazendo? Reconstruindo essa cidade? Parem! O diabo faz exatamente isso. O que você está fazendo? Querendo retomar sua espiritualidade aí? Querendo voltar para aquela igreja? Querendo voltar a uma vida de oração? Querendo voltar a uma vida de leitura bíblica? Deixa isso para lá, rapaz, deixa de ser bobo, isso não é para você. Não é assim? É assim que o diabo trabalha, por boca de muita gente. Quantas vezes eu ouvi no começo da minha caminhada cristã: você está indo para a igreja? Esse negócio de ser crente não é para você não, rapaz. Olha quem você era, olha o que você fazia, olha como é que é a sua família. Quando que você vai ser crente? Para que você vai ser crente? Sempre tem um dedinho do diabo para tentar fazer a gente desistir. Conselho desse mundo é o pior, né? Sua esposa te traiu? Trai também. Você está com vontade de fazer? Faz também. Seu filho é um problema? Despacha esse menino. O diabo age assim. Você está lá desejoso de reconstruir um relacionamento, de reconstruir um negócio especial, e o diabo está ali. Como o diabo gosta de dizer: não volta não, porque você não é digno. Não volta para a igreja não, porque você não é digno. Não volta para aquele ministério não, porque você não é digno. Não volta para a casa do Senhor não, porque você não é digno. Nem orar, nem adianta orar. Orar para quê? Para que você vai orar? Deus nem está te ouvindo. Isso é o diabo. Lembra que o nome dele é acusador. Um dos nomes, né? Jesus tem uma coleção de nomes maravilhosos, e o diabo tem uma coleção de nomes tenebrosos. Diabo, Satanás, Beelzebul, demônio, acusador, maligno, antiga serpente, e vai embora. Lembra que é isso que ele é. Só te acusa, sem direito, porque Cristo te lavou. E se Cristo te lavou e te remiu, sim, você pode reconstruir. E se ainda não aconteceu de Jesus ter lavado você, remido o seu coração, transformado a sua vida, derrama diante dele. Ele é o Deus que reconstrói vidas. Eu sei, uma hora dessas, eu não gosto muito de ficar falando, mas uma hora dessas eu vou te contar a minha. Você entender como Jesus pega alguém absolutamente sem perspectiva e faz alguma coisa. Mas um dia que eu tiver vontade, um dia que... Mas enfim, Ele é aquele que reconstrói a gente inteiro. O Deus que construiu todas as coisas e que nos reconstrói é poderoso para nos levar a reedificar, reconstruir o que quer que seja. Mas lembra que o diabo vai ficar aí, tentando te dissuadir, te jogar para baixo. Sexto ponto: deve-se reedificar primeiro as defesas, para não ficar vulnerável. Você deve reedificar primeiro as defesas, para você não ficar vulnerável. Os capítulos 3 e 4 narram que Neemias reedificou primeiro as portas e as muralhas. Primeiro as defesas. Para quê? Para o inimigo não vir e não destruir. Ah, mas eles tinham que ter começado pelo templo. E aí qualquer inimigo entraria na cidade e destruiria tudo de novo. Ah, mas eles tinham que ter começado pelo palácio. E aí os muros estariam abertos, qualquer inimigo viria e destruiria tudo de novo.
a primeira providência de Neemias foi reedificar as defesas, os muros e as portas, porque isso manteria os inimigos lá fora. Muros fechados, portas fechadas, agora vamos reedificar o templo, vamos reedificar o palácio, vamos reedificar as casas, mas primeiro as defesas. Às vezes a gente está reedificando coisas, mas não aperfeiçoa as defesas. Primeiro você tem que se defender, você tem que reedificar as defesas, para depois partir para as outras coisas. Um exemplo, alguém que Jesus transformou e tirou do alcoolismo, por exemplo, ele tem que reedificar as suas defesas. Então ele tem que ficar o mais tempo longe disso que ele puder, porque enquanto suas defesas ainda estiverem fracas, ele pode recair. Quando ele sente o cheiro do álcool ali, o pessoal diz que é o perfume do álcool, né? Mas tá, ele vai ficar tentado a cair de novo. Você precisa primeiro reedificar as defesas, orar muito, ler muitas escrituras, ficar cheio delas. Para qualquer área da vida vale as escrituras. Você quer reedificar um casamento, você tem que conhecer a vontade de Deus. Você quer reedificar a sua carreira no trabalho, você tem que conhecer a vontade de Deus, os princípios de Deus, tem que orar, tem que buscar o Senhor. Muita gente, antes de ter as suas defesas fortalecidas, ela tenta ir para a guerra e ela não está pronta. Eu já vi gente assim, rapaz que o Senhor libertou do homossexualismo, e ele achou que 2, 3 semanas depois já estava pronto para voltar para o meio daquele pessoal para pregar de Jesus. E ele foi tão tentado, que ele sucumbiu e voltou chorando, pedindo perdão ao Pai. Ele foi livre, mas no primeiro momento ele não estava com as defesas totalmente prontas. Eu sei, o desejo da gente é voltar lá, contar as boas novas e arrancar todo mundo de lá, mas primeiro a gente tem que ser fortalecido, depois a gente volta. Quem lutou com as drogas e luta, primeiro tem que ter suas defesas fortalecidas, e depois, com ajudadores, voltar lá. Quem teve problema com álcool sabe, ele não foi um alcoólatra, ele é um alcoólatra. Ele vai lutar com isso o resto da vida. Ele não pode ficar brincando com isso. Mas depois que ele tiver as defesas fortalecidas, então que ele vá lá e converse com seus amigos. A gente tem que reedificar primeiro as defesas, porque senão o inimigo vem e nos avassala. 7º ponto: você deve saber que os ataques do inimigo serão em 3 frentes: psicológica, física e espiritual. O inimigo começa trabalhando na área psicológica. Veja o que nos diz Neemias 4, versos 1 e 2. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército da Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Reedificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ele estava trabalhando a questão psicológica, ridicularizando-os, dizendo: vocês não podem, vocês não conseguem, vocês vão fazer isso em um dia? Claro que não era em um dia. Essa obra demorou muito tempo. A gente não tem muito essa visão quando está lendo o livro, mas essa obra demorou muito tempo. E agora ele vem com a crítica, com o deboche, tentando fazer aquela pressão psicológica mesmo. Mas o servo do Senhor se mantém firme. É isso, queridos. Muitas vezes você vai dizer: eu vou reconstruir isso, e muitas vezes haverá aquela pressão psicológica sobre a sua vida. Não conseguiram demover Neemias de reconstruir Jerusalém, então partiram para a ignorância. O ataque foi físico. Então, Neemias 4, de 7 a 8. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e
os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. A gente às vezes é atacado fisicamente, assim. Nós não chegamos ao extremo da igreja perseguida, de perseguição física, mas às vezes até a enfermidade vem sobre nós, e não é falta de fé não, muitas vezes é permissão de Deus, para que nos tornemos mais fortes, mais resistentes, mais tenazes, mais determinados. Não, ainda que venha a enfermidade, eu vou fazer o que Jesus mandou fazer. O ataque está vindo, nós vamos lá. E teve também um ataque espiritual. Neemias 6,12 diz o seguinte: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profeta falou, tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. De quem que Neemias está falando? Quando eles viram que ridicularizar psicologicamente o sujeito não resolvia, ridicularizá-lo, trabalhar na questão psicológica, quando eles viram que impor alguma ameaça física não resolvia, o que eles arrumaram? Arrumaram um sujeito chamado Semaías, que profetizou falsamente para a obra parar. Ele diz para Neemias: Neemias, se esconde lá no templo, e esse é o contexto aqui do verso 12 do capítulo 6, se esconde no templo. Ouve a voz do profeta aqui: se esconde no templo, porque querem te matar. Então vai para o templo e deixa essa obra. É melhor você vivo, melhor que você fique vivo do que essa obra continue. Mas Deus deu discernimento a ele, e então é o que está no verso 12: percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque foi subornado para isso. Era um falso profeta. Falsos profetas e falsos mestres para nos ensinarem o erro, tem muitos por aí. É por isso que precisamos estar firmes nas Escrituras, sabendo que quando a gente resolver se consagrar mais, resolver viver mais para a glória de Cristo, resolver que o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, tudo é para a glória de Cristo, pode ter certeza, o inimigo das nossas almas virá sobre nós, e ele virá até com falsa profecia, se necessário for. Tive um amigo que se casou com uma moça de uma outra denominação, menino bom, menino crente, se casou com uma moça de uma outra denominação, e deixou bem claro para ela: eu não vou para a sua denominação, eu não concordo com as coisas que acontecem ali. Mas eles se casaram mesmo assim. Parece que havia nela a esperança de que depois de casado ela conseguiria arrastá-lo para lá. Mas não teve jeito, o homem era duro mesmo. Então, duro no bom sentido, bíblico mesmo. Ele falou: eu não vou para lá, eu não concordo com as coisas que acontecem lá, eu não concordo com o que tem sido feito lá, mas você precisa vir para cá, porque eu sou o cabeça, a gente tem que caminhar junto. Não houve jeito. Um tempo de casado, mais um tempo, a liderança da igreja dela lá, da denominação, da seita, aquilo é seita, cobrando que ele fosse para a igreja, senão ela não poderia exercer muitos cargos, muitas coisas, e por fim ela não conseguiu, e ela procurou a liderança e falou assim: não consigo trazer esse homem. Esse homem não muda de igreja, não se demove. Então o líder falou: eu orei, irmã, eu orei, e Deus me revelou que você tem que se divorciar deste homem, porque ele não vem para a nossa denominação. E ela divorciou. E sabe o que esse líder foi? Um falso profeta. Não foi Deus quem lhe revelou. Se é que ele teve alguma revelação, pode ter certeza que foi do diabo, porque nenhum precedente havia para que aquela mulher deixasse aquele homem. Ela não podia se divorciar dele de maneira alguma. Ele era fiel, ele era honesto, cumpridor de seus deveres, sustentador da sua casa, não adulterou, não abandonou sua casa, nunca encostou um dedo na mulher.
sempre foi muito positivo naquilo que falou. Então aquele líder foi um falso profeta como este Semaías. Por quê? Porque ele não tinha nenhum precedente bíblico para dizer aquilo. Não foi Deus quem revelou isso para ele. E a palavra de Deus não muda. Qualquer pretensa revelação tem que passar pelo crivo da Bíblia. Se não concorda com a Bíblia, não é de Deus. Se aquela mulher fosse madura, ela ia se lembrar: opa, Jesus disse que só tem um precedente para o divórcio, e o meu marido não me deu. E tinha que ter dito para aquele líder: arreda Satanás, porque não está na palavra. Mas não, ela não conhecia as Escrituras, sucumbiu. Entenda, o inimigo vai nos atacar nessa área. E nesse caso, infelizmente, de fato o casamento acabou. Aquela família não pôde ser reedificada, porque aquela mulher se deixou abater por essa falsa profecia. Então nós temos que tomar cuidado. O inimigo vai nos atacar nessa área. Como me fortalecer? Bíblia, oração. O negócio está feio? Jejum. Alguns vão dizer, pastor, ou alguns pastores vão dizer: mas a gente só deve jejuar em tempos de calamidade. Para mim, um casamento acabando é calamidade. Para mim, um filho se perdendo nas drogas é calamidade. Para mim, uma igreja machucada é calamidade. Para mim, uma pessoa enferma é calamidade. É caso de jejum. Jejum, oração, leitura da palavra inteira. 8º ponto, para a gente reedificar uma vida em ruínas: deve se reedificar e estar preparado para resistir ao inimigo. Aí isso é complementado ao anterior. Neemias 4:17, aí eu volto no capítulo, é assim mesmo, porque eu tinha uma progressão de argumento. Neemias 4:17, enquanto eles estavam reedificando os muros, tapando as brechas, fechando as portas, diz o texto seguinte: os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Enquanto nós estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer, a gente tem que estar preparado para resistir ao inimigo. Aqueles homens tinham a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra, né? Se desse o sonido de guerra, se o atalaia desse o aviso, o toque da trombeta, todo mundo largava a colher de pedreiro e espada. De repente, os pedreiros se convertiam em guerreiros. É assim que Neemias nos ensinou. Já que nós estamos sob ameaça, já que estão querendo parar a nossa obra, colher de pedreiro numa mão, espada na outra. Pá numa mão, espada na cintura. Enxada na mão, espada na cintura. Ouviu o toque da trombeta? É assim. A gente vai edificando e vigiando, porque o inimigo está aí. E como que eu vigio? Nós temos uma espada poderosa, de 2 gumes, capaz de discernir juntas e medulas. Palavra de Deus, ela tem que estar aqui, e ela tem que estar aqui todo dia. A gente tem que estar pronto, sabendo que a qualquer momento a gente pode ser atacado por causa da obra que está fazendo. Por causa da obra que está fazendo. Esteja pronto. 9º ponto: deve-se lançar fora toda a opressão, pecado e injustiça. Opressão, pecado e injustiça. Lançar isso tudo fora. A gente deve se purificar. Neemias capítulo 5, verso de número 13. O capítulo 5, antes de ler o verso 13, o capítulo 5 mostra como o povo estava sendo oprimido e humilhado pelos nobres, e como Neemias pôs fim a isso. Os nobres, alguns que ainda tinham um pouco melhor condição, estavam terminando de oprimir os seus próprios irmãos. Não bastasse a opressão do inimigo, tinham nobres oprimindo seus próprios irmãos. O povo estava dividido ali. E aí o verso 13 diz assim: também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido, despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Queridos, os
próprios judeus estavam escravizando seu povo, oprimindo seu povo, cobrando juros do seu povo, massacrando seu povo. Neemias disse assim: não tem como reconstruir nada com esse pecado aqui no meio. Vamos lançar esse pecado todo fora, e aquele que não quiser se emendar, que o Senhor o lance fora, para que a obra termine. O pecado emperra muito a vida da gente, então a gente tem que lançar tudo fora. Opressão, injustiça, pecado. Como? Confissão. Confissão. Senhor, eu quero arrancar fora. O que tem dentro do meu casamento? Eu quero reconstruir um casamento, mas o que pode estar lá dentro? Orgulho, inveja, rancor, adultério, pornografia. Está acabando com muito casamento. Homem viciado em pornografia que está destruindo a sua casa. E aí eu quero reconstruir. Tem que lançar isso fora, em nome de Jesus, através da confissão, no poder do Espírito Santo, se deixar lavar pelo sangue do Cordeiro e reconstruir. Estou te dando um exemplo, mas tem mais. O que às vezes a igreja que não vai? O que a gente tem que lançar fora? Qual é o pecado para confessar? Aí você fala: a igreja está toda assim. Cuidado, antes de exercer juízo sobre a igreja, lembra, você, igreja, quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você. Nós somos igreja, mas o que nós temos que sinceramente lançar fora? No trabalho, o que a coisa não anda? Você olha e fala: olha, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E às vezes a voz profética é tão chato, né, assim, em termos sociais, você tem que dizer: olha, aqui nesse departamento nosso, isso está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas é a maneira de progredir, ou se faz isso ou não se progride. Lançar fora a injustiça, lançar fora o pecado, lançar fora essas coisas que desagradam ao Senhor. 10º ponto: deve-se continuar a obra a todo custo. Os homens tentavam parar a obra, tentavam parar, mas o que Neemias tinha a dizer é: eu vou continuar. E então Neemias 6,3 diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Estou fazendo grande obra, não vou parar. Quando a gente começa uma grande obra de reconstrução, sempre há as distrações. Sambalat, Tobias, esse pessoal falou: Neemias, desce, porque do jeito que você está fazendo, vai parecer que você está sendo rebelde contra, com o nosso rei. Vem para a gente discutir isso, tudo mentira, era só para ele parar a obra. Ele: não, estou fazendo grande obra, não posso parar. Por que a obra ia parar enquanto eu vou ir discutir, conversar com vocês coisas de menos importância? Por que não tinha importância? Porque ele sabia que ele não estava sendo rebelde contra o rei. Na verdade, ele tinha vindo com a anuência do rei. O rei tinha deixado ele vir, ele não tinha que provar nada para ninguém. Às vezes a gente para de reconstruir porque fica provando as coisas para os outros. Eu tenho que provar que eu estou certo, eu tenho que provar isso. A gente tinha que fazer o que Deus mandou fazer, fugir das distrações, continuar a obra a todo custo. O que você vai fazer? Reconstruir sua casa? Continue essa obra a todo custo. O que você vai fazer? Reconstruir que área da sua vida? Qualquer que seja ela, continue a obra a todo custo. Não pare. Se o diabo tentar te fazer parar: estou fazendo grande obra, não posso agora, não posso agora. Às vezes é aquele dia que você resolveu consertar as coisas dentro de casa, com seus filhos, e aí aparece o amigo, aparece o outro, que você tem que ir aqui, você tem que ir ali. Você tem que aprender a dizer: hoje não, hoje eu estou fazendo grande obra, eu vou ficar aqui, vou construir esse negócio todo. 11º ponto: não se deve fugir às responsabilidades e recuar ante as ameaças. Aquilo que for sua responsabilidade é sua. Ameaças, se você está debaixo da vontade de Deus, se você está fazendo aquilo que Deus requer de você, vamos para frente. Neemias 6,11: porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu
que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. O contexto é aquele do falso profeta que diz: olha, vão te matar, esconde no templo. Ele diz: estou fazendo a obra, um homem igual a mim esconder no templo, fugir? Não fuja das responsabilidades. Neemias sentiu que tinha uma responsabilidade, a de reconstruir o templo. Deus o chamou para isso. Ele não ia fugir à responsabilidade, ele não ia recuar ante as ameaças. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender isso. Os grandes homens da história só foram grandes porque não recuaram e não fugiram. Quantas vezes a gente tem essa tendência? A responsabilidade não é minha, ou então a responsabilidade não é só minha. Se outros não vierem comigo, eu não vou. Gente, vocês acham que a responsabilidade de reconstruir Jerusalém era só de Neemias? Não. Vocês acham que a responsabilidade de confessar pecados ali era só de Neemias? Não. Vocês acham que a responsabilidade sobre toda aquela grande obra era só dele? Não, ou não deveria ser. Mas ele se colocou diante da situação e disse: eu vou fazer. Eu vou fazer. Às vezes a gente fica esperando que o outro venha, às vezes a gente fica esperando que os outros façam, às vezes a gente fica esperando que outros se responsabilizem, e a coisa nunca acontece. Vamos lá, vamos fazer. Estão dizendo que não vai dar certo, estão ameaçando, então vamos fazer. Não vamos recuar. Nós não somos dos que retrocedem, né? Como diz o apóstolo. E o 12º ponto, tem dia que eu prego sem ponto nenhum, tem dia que eu exagero nos pontos, né? 12º, nunca se esqueça que a obra só pode ser realizada por causa do Deus Todo-Poderoso. Tá bom, tudo muito bom. A gente tem um monte de passo, a gente confessa pecado, a gente quebranta, deixa saberem que quebrantamos, mede a obra, chama ajudadores, não foge do inimigo, não foge do diabo, não foge da circunstância, assume a responsabilidade, mas não se esqueça, nunca se esqueça, nunca, a obra só pode ser realizada por causa de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Em Neemias 6,16 está assim: sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e descaíram muito no seu próprio conceito, porque, maravilha, reconheceram que por intermédio de nosso Deus é que fizemos esta obra. Todos os inimigos reconheceram que por intermédio do nosso Deus é que fizemos a obra. Neemias concluiu a obra, e a glória foi de quem? De Jesus. Todos os povos conheceram o Deus de Neemias, o Deus verdadeiro. Jesus sempre será o centro, Jesus sempre será o motivo, Jesus sempre será a razão. Ele, sempre Ele. Nunca se esqueça de Jesus, nunca se esqueça de colocá-lo em primeiro lugar. Nunca se esqueça de que o que quer que você vai reconstruir, se você vai reconstruir para a sua glória, para você ficar no centro, para você se exaltar, é muito provável que vá à ruína. Mas se o seu casamento for para a glória de Cristo, vai prosperar. Se a sua reconstrução for para a glória de Cristo, para exaltar o nome do Senhor, vai prosperar. Se você confia em Cristo para fazer a sua obra, vai prosperar. É Cristo, aquele que tem prazer em nos agraciar nas coisas justas e santas. Então, não tenha vergonha de pedir para Ele. Eu não sei o que você precisa reconstruir nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus já lhe falou o coração. E você tem todos esses princípios agora.
E eu te convido a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça e a colocar diante do Senhor o que quer que Ele tenha te incomodado. Enquanto nós cantamos, eu quero que você ore, Senhor. Desejo isso. E que você saiba que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos sonda. Ele é quem realiza todas as coisas. E Ele é poderoso para reconstruir o que quer que seja. Eu creio. Eu sei. Se for para a glória dEle, então, sobretudo, se for para a glória dEle. Mas confie nele. Às vezes, você confia demais na sua própria força. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Uns confiam na tecnologia, outros na psicologia. Não que não haja coisas boas ali, mas sobretudo nós confiamos no nome do Senhor. O que quer que você tenha que colocar diante do Senhor agora, coloque em nome de Jesus. E nós vamos orar juntos. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui com a vitória. Talvez saia, mas você vai sair daqui pronto para buscar essa tão almejada reconstrução e vitória. Porque Neemias reparou as brechas dos muros. Neemias reconstruiu as muralhas. Neemias pôs para fora do templo um impostor que não devia estar ali, um ímpio que estava ali abancado ali dentro, mas foi jogado para fora, que a impureza foi posta para fora. E o processo de sarar uma ferida, às vezes não sempre, né? Passa pela limpeza daquilo tudo. Deixa o Senhor te limpar, deixa Ele te desafiar. Entrega o que quer que seja nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha agora, olha o Senhor. E os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando te sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade
me enche da tua paz. Aleluia. Tem alguma coisa que você queira colocar diante do Senhor agora? Clamando por reconstrução. Vamos clamar juntos? Se você tem, fique em pé em seu lugar. Vamos orar juntos. Mesmo sem vir aqui à frente, mas vamos reconstruir em nome de Jesus. Oh, Pai querido, teu povo se põe de pé. Tem coisas na nossa vida que precisam ser reconstruídas, Pai. Que o Senhor possa reconstruir, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa nos fortalecer, como Neemias. Que nós comecemos a fazer grande obra e não paremos, porque nós não podemos parar, porque estamos fazendo grande obra. O Senhor está nos conscientizando, nos conclamando, nos chamando nessa noite, Pai querido. Abençoa teu povo, que a gente possa trabalhar mesmo nessa reconstrução maravilhosa. Em nome de Jesus, vem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Reconstrói lares, reconstrói famílias, reconstrói vidas, reconstrói carreiras, reconstrói, Deus querido, restaura a espiritualidade, restaura o fervor, restaura a fé, faz retornar ao primeiro amor, Deus querido. E sobretudo, se alguém que não conhece tua graça salvadora, que ele possa ser reconstruído no poder do Santo Espírito, seu coração possa se abrir para o Senhor Jesus e a sua graça possa inundar, transbordar, superabundar, fazer uma maravilha mesmo, e ele seja salvo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. É isso que Jesus faz. Aleluia. Senta aí no seu lugar, a gente está terminando agora.